todas e todos. Bom dia, meu nome é Daniele, falo diretamente da Bahia. E hoje eu trouxe um texto para vocês do nosso querido Rubem Alves. O nome do texto é Criança. Vamos lá? Espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem, né, esse texto, assim como eu apreciei também. O nome começa assim: as crianças ignoram os relógios. Os relógios têm a função de submeter o tempo do corpo ao tempo da máquina. Mas as crianças só reconhecem os seus próprios corpos como marcadores de seu tempo. Se as crianças usam relógio, elas os usam como se fossem brinquedos. Que maravilhosa subversão, hein? Usar a gaiola do deus Cronos como brinquedo de Kairos, o deus do tempo da vida. As crianças, do jeito como saem das mãos de Deus, são brinquedos inúteis. Não servem para coisa alguma. Crianças não são para serem usadas como ferramentas. Elas são para serem gozadas como brinquedos. Os olhos, diferentemente do resto do corpo, preservam para sempre a propriedade divina do rejuvenescimento. O sábio é um adulto com olhos de criança. Janusz Korczak foi um dos grandes educadores do século passado. Foi mansamente com as crianças do seu orfanato para a câmara de gás de um campo de concentração nazista. Ele deu a um dos seus livros o título Quando Eu Voltar a Ser Criança. De acordo com Adélia Prado, que rezou: meu Deus, me dá 5 anos, me dá a mão, me cura de ser grande. Quero voltar para as crianças. A razão? Porque elas mesmas são. É bom estar com elas. Criança tem um olhar encantador. Visitando uma reserva florestal no estado do Espírito Santo, a bióloga encarregada do programa de educação ambiental me disse que é fácil lidar com as crianças. Os olhos delas se encantam com tudo. As formas das sementes, as plantas, as flores, os bichos, os riachinhos. Tudo para elas é motivo de assombro. E acrescentou: com os adolescentes é diferente. Eles não têm olho para as coisas. Eles só têm olhos para eles mesmos. Eu já tinha percebido isso. Os adolescentes já aprenderam a triste lição que se ensina diariamente nas escolas. Aprender é chato. O mundo é chato. Professores são chatos. Aprender sobre a ameaça de não passar no vestibular. Por isso, quero ensinar as crianças. Ensiná-las para que elas se encantem com o mundo. Seus olhos são dotados daquela qualidade que para os gregos era o início do pensamento, a capacidade de se assombrar diante do banal. Tudo é espantoso. Um ovo, uma minhoca, um ninho de guaxinim, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, os unidos das cigarras, o coachar dos sapos, os pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu, um peão na terra. Dessas coisas invisíveis aos eruditos, olho dos professores universitários. Eles não podem ver, coitados. A especialização os tornou cegos como topiras. Só veem dentro do espaço escuro de suas tocas. E como veem bem. Nasce o espanto diante da vida. Desse espanto, a curiosidade. Da curiosidade, a fuçação. Essa palavra não está no Aurélio. Chamada pesquisa. E dessa fuçação, o conhecimento. E do conhecimento, a alegria. Lindo, né? Esse texto é do Rubem Alves, do livro Do Universo a Jabuticaba. Eu amei esse texto. O Rubem Alves, ele tem vários textos, né? Sobre o universo infantil, sobre a criança, sobre a curiosidade, sobre o aprendizado, sobre as novas tecnologias, como as crianças aceitam, né? Ou não, essas novas tecnologias. E o Rubem Alves é incrível, né? Esse fim de semana, nós do Leitura com Afeto,
nós nos reunimos e trabalhamos alguns textos, falamos sobre nossa criança interior, né? Toda vez que eu vejo texto, livro, algo que fale sobre esse encantamento da criança, do ser criança, eu fico sempre feliz, né? E nesse nosso encontro, a gente se perguntou sobre se a nossa criança interior nos encontrasse hoje, ela reconheceria? E aí eu fiquei meio na dúvida, né? Porque toda vez que a gente tem essas perguntas sobre a nossa criança interior, a gente fica assim, refletindo, ficamos reflexivos. E eu lembrei de uma outra pergunta que me fizeram em um outro momento. Se a minha criança interior chegasse para mim hoje, ela ficaria feliz com o que ela visse, né? E aí eu começo respondendo pela segunda. Eu acho que ela ficaria feliz, sim. Porque tudo que eu sonhei enquanto era criança, eu consegui realizar. E continuo mantendo um pouco da leveza do ser criança, mas ao mesmo tempo a responsabilidade da vida adulta chega pra gente de uma maneira que impede, né, às vezes a gente de aproveitar, olhar o céu, só olhar o céu e achar lindo, achar bonito, achar divertido, colorido. E às vezes tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, mas se a gente tira um tempinho para acolher nossa criança, para satisfazer nossa criança, para agradar essa criança que ainda vive em nós, eu acho que a vida ganha uma leveza, né, maior. E aí nessa reunião foi citado um filme, né, Duas Vidas, com... esqueci. Com eu vou lembrar depois. E nesse filme, o cara, Bruce Willis, lembrei. A criança interior, a criança dele volta para visitar ele. É um filme antigo, né, dos anos 90, eu acho. Não é tão antigo, mas é dos anos 90, eu acho. E nesse filme, ele é um cara sisudo, ele é um consultor de imagem, um analista de imagem, e ele é bem sério, é bem sucedido, é rígido. E aí, do nada, aparece essa criança para despertar nele, né, as lembranças. E o que acontece é bem que no final do filme ele descobre um trauma, né? Então foi como se fosse uma sessão de terapia. E para mim, a parte mais linda do filme, sem querer dar spoiler, mas já dando, porque é pertinente, né, a nossa discussão, a nossa análise. E foi uma parte que me emocionou muito do filme. Eu acabei de reassistir, que é a parte onde ele abraça, né, a criança. Em quase todas as atividades que a gente faz de trabalhar com a nossa criança, tem esse abraço. E a gente lê um texto também muito lindo, no qual a gente acolhe, né, a nossa criança, a gente carrega, a gente pega ela no colo e é emocionante, né, porque eu sinto como se eu estivesse carinhando essa criança, que pela vida corrida, às vezes a gente não tem tempo, né, nem para analisar, nem para olhar para a gente, nem para olhar essa criança, quanto mais carinhar. E aí é muito lindo, porque ele percebe o porquê que ele cresceu, né, porque que ele teve que ser uma pessoa forte por um trauma na infância dele. Então ele, adulto, o eu adulto dele e o eu da criança encontram esse trauma e eles conseguem resolver esse conflito. E ele consegue fazer as pazes com a criança dele. Então é muito linda essa parte do filme. Se vocês quiserem, assistam o filme. Se vocês puderem, leiam o texto. E se vocês puderem, também compartilhe aqui a sua experiência. Pode colocar a sua resposta nos comentários aqui da postagem. O que você faria se encontrasse sua criança interior? O que sua criança faria? Ela estaria feliz em ver tudo que você conseguiu? No filme,
É engraçado, né? Porque ele é um cara tão bem sucedido. Pra ele tem tudo que ele queria na vida. Ele é realizadíssimo. Mas quando a criança lembra todos os objetivos dele enquanto criança, que ele queria ser piloto de avião, ele queria ter uma namorada, ele queria ter um cachorro quando ele fosse adulto. E aí, quando a criança chega e vê que ele não conseguiu nada disso, ele fala que o adulto foi, como é a mesma palavra, um fracasso. Ah, mas você foi um fracasso, você não conseguiu nada do que você sonhou, sabe? Então, os sonhos dele quando criança eram uns, e ele acabou se desviando desses sonhos, que ainda eram desejos dele. Ser piloto ainda era o desejo, né? E ele não conseguiu realizar esse desejo, que era de criança. Mas depois eles fazem as pazes com tudo isso, e é bem legal. E aí eu fico refletindo, né? Eu consegui tudo o que eu queria, tudo que eu sempre sonhei enquanto criança. Hoje eu me sinto realizada e me sinto feliz, né? Me sinto completa, desviei um pouco dos meus sonhos, mas ao mesmo tempo eu consegui o que eu queria, o que eu desejava. Para uma menina preta, pobre, né? Da periferia, foram muitas realizações, são muitas conquistas e muitas realizações. E é isso. E para vocês, o que a criança de vocês falaria? Ela ficaria feliz? Ela se reconheceria em você? Ou veria que você é uma pessoa completamente diferente de tudo aquilo que você sonhou, que você planejou quando era criança? Hein? Conte aí pra gente. E eu gostaria de finalizar recitando uma letra que eu gosto muito e que toda vez que eu ouço eu me emociono. Eu vou falar e depois eu digo o nome da música, da letra. Todo menino é um rei. Eu também já fui rei, mas quá despertei. Por cima do mar eu naveguei, não encontrei o amor que eu sonhei. Nos meus tempos de menino, porém menino sonha demais. Menino sonha com coisas que a gente cresce e não vê jamais. É muito lindo essa letra. É uma música, todo menino é um rei. Eu também já fui rei, mas quá despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quá despertei. Cima do mar eu naveguei, não encontrei o amor que eu sonhei. Nos meus tempos de menino, porém menino sonha demais. Menino sonha com coisa que a gente cresce e não vê jamais. Essa música é do Roberto Ribeiro. Todo menino é um rei, ela é linda. E ela alimenta muito a minha criança, né? Um outro detalhe também que eu acabei de lembrar aqui, muito engraçado do filme, que todo mundo no filme tem a questão de olhar a lua, né? E perceber a lua. E a lua é o start, o olhar para a lua é o start do personagem. Porque a criança pergunta, né? E como a criança é fuçadeira, né? Como diz Rubem Alves, a criança é fuçadeira. Então a criança pergunta coisas que às vezes a gente acha bobo, mas que a gente não sabe. E às vezes são coisas que... Por que a lua é dessa cor? Qual a importância? Saber por que a lua é dessa cor. Mas são questionamentos que são naturais. Por que a lua é dessa cor? Por que o céu é azul? Né? E são dúvidas da criança e às vezes o adulto não está nem aí. E aí, quando a gente percebe, né, a importância de ser fuçadeiro, de ser perguntadeiro, de querer saber, de querer olhar, analisar, isso é muito lindo. É muito lindo. Esses textos todos mexeram comigo, o filme também mexeu muito comigo. E eu espero que vocês também tenham gostado. É isso, meu nome é Daniele, falo aqui direto da Bahia. Finalizamos mais um episódio do nosso Leitura com Afeto.
Para todas e todos, um grande abraço afetuoso.